falar de quem tá fazendo aniversário hoje, que eu sei que você tem notícia triste pra compartilhar daqui a pouco, né, Gabi? Ontem a gente tava ali no meio da redação, fazendo toda a apuração, falei, caramba, que triste. Mas vamos dar o parabéns primeiro pra galera? A gente já começa aqui com as nossas notícias. Um beijo enorme pra Cindy Crawford, uma das mulheres mais bonitas desse mundo. Parabéns. Um beijo enorme pra ela. Maria Eugênia Succoni, que também está fazendo aniversário. Parabéns. A cantora Rihanna também, maravilhosa. Um beijo pra você, Rihanna. E o ator Jack Falahy, que tá lá naquela série How to Get Away with Murder, que passa na Globo e tudo mais. Cara, é muito bom. Um beijo pra todos. Parabéns a todos, aniversariantes. Vamos falar aqui da morte do José Mujica Marins, gente. O Zé do Caixão morreu ontem, aos 83 anos. Ele que há alguns anos já vinha aí lutando bastante contra os seus problemas de saúde. Desde 2014, na verdade, ele está nesse vai e vem aí de hospital e tudo mais. E é o tipo de notícia, Rê, que é tão chato da gente fazer a checagem, tão chato de fazer a confirmação, porque ontem, assim que eu soube disso, eu falei, caramba, como é que eu vou falar com a família, né? Porque fica naquela situação chata, inclusive tem que ligar para confirmar, para checar tudo, né? Mas é uma situação tão delicada, Exato, porque a gente não tinha nem informação do hospital em que ele estava internado, porque não foi o hospital que fez o aviso. Normalmente, quando os artistas, né, quando alguém conhecido passa por esse processo aí de morte e tudo mais, a gente já tem noção de qual hospital que ele está e tudo mais, e fica mais fácil. Mas aí ontem chegou para mim essa informação, eu falei, caramba, vou ter que fazer a linha chata, né? Liguei para uma das filhas do Mujica e, enfim, tava super abalada, tava super triste. Inclusive o filho mais velho, né, o primogênito do Zé do Caixão, estava vindo de fora, porque ele não mora aqui no Brasil. Ele que vai ficar responsável por toda a papelada, por toda a documentação aí em relação à morte do pai. Realmente foi muito triste. Ele estava enfrentando um quadro de broncopneumonia, gente. Ele estava internado desde o dia 28 de janeiro, já estava para completar um mês de internação aqui num hospital de São Paulo. E ele morreu às 15h46 da tarde de ontem. Uma pena mesmo. O Zé do Caixão, que nos últimos anos aí estava bem afastado dos trabalhos por conta da sua debilitação, né? Ele não estava bem para trabalhar nem nada, já tinha parado de produzir filmes, ele estava levando uma vida bem pacata. Inclusive, faz pouco tempo assim, coisa de uns 2 anos, foi publicada uma foto dele com a atual mulher dele, né, com a última esposa dele, dentro de uma igreja evangélica. E aí o pessoal ficou tirando um sarro, né, falando, olha, o Zé do Caixão se convertendo e tudo mais. Porém, o Zé do Caixão o José Mujica Marins, na verdade, né, ele sempre foi uma pessoa muito religiosa, segundo a família, né. E o Zé do Caixão, que foi esse personagem macabro, né? Gente. Eu lembro quando eu era pequenininho, quando ele aparecia na televisão, naquele Cine Terror da Band, eu falava, meu Deus do céu, que medo desse homem, que medo desse homem. Pois bem, ele foi um dos cineastas aí do cinema independente mais importantes aqui da história do Brasil e ele ficou especializado aí nesse gênero do terror. Mas não foram só filmes de terror que ele fez na condição de Zé do Caixão. Ele já se aventurou por várias vertentes do cinema. Já foi fazer cinema de aventura, já fez, para não falar bobagem, ele já fez aventura, faroeste e inclusive pornochanchada, gente. É mesmo? Não sabia que ele tinha circulado por aí também. Eu acho que a galera, assim, que fez o cinema nessa era, não conseguiu passar ilesa, né? sabe? A maioria, pelo menos, passou por ali. Porque foi um momento do cinema que era muito lucrativo. Foi um movimento forte, Foi muito forte. E assim, era uma maneira das pessoas ganharem um dinheirinho, né? Então, quem conseguiu se aventurar aí pela pornochanchada passou, e inclusive o José Mujica Marins. Mas obviamente que o personagem dele, a gente sempre vai lembrar dele com essa indumentária aí, com essa vestimenta, essas unhas grandes, na condição de Zé do Caixão, né? E ele morou no nosso imaginário durante a infância toda, com certeza, né? Porque é uma figura muito marcante, né? E uma imagem para criança, com toda certeza, que amedronta, né? Sim. Até era engraçado que minha mãe fazia uma referência quando a gente esquecia de cortar a unha, ela até brincava, né? Porque uma das coisas que ele deixou como marca registrada dele eram essas unhas enormes que cresciam e davam uma volta, né? E aí minha mãe comentava, eita, tá igual o Zé do Caixão? Vai deixar a unha igual o Zé do Caixão? Ficava brincando com isso. Uma das coisas que a gente descobriu, né, fazendo aí toda a escrita do obituário dele, uma curiosidade que eu não sabia, confesso pra vocês que eu não sabia, é que sabe aquela voz imponente que aparecia nas narrações dos filmes e tudo mais e era atribuída a ele? Não era a voz dele. Não era? Eram dublagens, porque a voz dele não era tão Não é tão grave. Amedrontadora, sabe? Aí usavam alguns recursos ou pessoas que tivessem uma voz parecida, mas que conseguisse dar uma entonação maior para poder fazer a voz aí
dessa amedrontação, do amedrontamento, né? Desculpa. Essa voz assombrosa. Exato. Tá, que assombrava o nosso imaginário. Mas enfim, também. ele partiu ontem, aos 83 anos. Mas deixou um grande legado, sem dúvida nenhuma. Fez história, um personagem único, exclusivo, não terá outro como ele, sem dúvida nenhuma. Então a gente deixa aqui o recado, as energias, os eflúvios positivos para que ele tenha um bom caminho. Vá em paz e que a família seja consolada e confortada por Deus. A gente só tem as informações aqui de velório e sepultamento, tá, gente? Quem quiser se despedir do Zé do Caixão, o velório vai acontecer nessa quinta-feira, ali no Museu da Imagem e do Som, o MIS, aqui no Jardim Europa. Então, legal. quem quiser ir lá, dar uma passada por lá, se despedir dele, dar um abraço na família, consolar os parentes, pode passar sim, tá? E o sepultamento vai ser amanhã, por volta do meio-dia, isso lá no cemitério São Paulo. Então, estão aqui as informações, caso você tenha aí crescido, morrendo de medo do José Mojica Marins na condição do Zé do Caixão, vai lá dar um abraço na família, homenagem, se despede. né? Tá certo, então, Gabi. Vamos mostrar a nova Globeleza? Temos nova Globeleza? Nova Globeleza. Tem a foto aí já para mostrar, diretora? Dessa Globeleza loira que a gente tem aí, que acabou de ser contratada pela Globo? É a notícia da sequência. Aí, ó. Larissa Manoela, gente. Tá aí a foto da nova contratada da Larissa... nova contratada da Globo, a Larissa Manoela. E ela posou dessa maneira ontem, lá na frente dos estúdios, né? Junto com o logo da emissora, fazendo uma legenda bem humorada, né? Colocou aí, ó, na tela da TV, no meio desse povo, a gente vai se ver na Globo, que é aí o hit do carnaval, né? Que é a marchinha de carnaval da própria Globo aí pras vinhetas que eles usam, beleza. né? Agora a loira nada, ela tá bem ruiva nessa foto. Ruiva, né? Tá bem ruivona. Ruivíssima. Linda, né? Pois é. Bom, ela vai ser a protagonista da próxima novela das 6. É a próxima? É a próxima? Não, não é a próxima, não. Desculpa. Vai ter mais uma novela das 6, depois já éramos 6. E aí, em setembro, que entra a novela que a Larissa Manoela vai atuar, que se chama Além da Ilusão. E ela, gente, olha só como é o destino. Novamente, ela vai interpretar Gêmeas. Lembra que no SBT, uma das novelas mais marcantes dela foi Cúmplices de um Resgate, que ela interpretava Gêmeas, né? E agora, na Globo, ela também vai interpretar Gêmeas. Mas a novela ainda existe, né? A Cúmplices de um Resgate? Não. Ah, não. Cúmplices de um Resgate, ó, é de antes. A que a gente tem agora é a Poliana. A Cúmplices não passa mais? Deve ser que eu tava reprise. zapeando ontem. Deve ser reprise. É? Deve Achei ser que fosse reprise. novela tipo Malhação, que não acaba nunca, Não, assim, é e tivesse reprise. outras fases e ela tivesse passado por ali. Eles reprisam essa tudo já várias teve vezes. começo, meio e fim. Exatamente. Então tem chance dela estar no ar em duas emissoras ao mesmo tempo? Vixe, pode isso, Arnaldo? Pode. A gente já vê hoje em dia, com esse lance dos atores serem contratados por obra, tem várias vezes que a gente acaba vendo um ator que está na Globo e na Record ao mesmo tempo, um ator que está na Globo e no SBT ao mesmo tempo, um ator que está no SBT e na Record ao mesmo tempo, por conta das reprises, ou até mesmo por uma grande frente de trabalhos. Inclusive, né, bom, a Larissa Manoela foi contratada para esse trabalho, ela vai fazer par romântico com o Rafa Witt, o marido da Tata Werneck, nessa próxima novela. E já que a gente está falando desse negócio aí, de vai aparecer numa emissora ao mesmo tempo que na outra e etc. Diretora, eu vou ter que passar aqui na frente a última notícia que a gente tem aqui na nossa lista, que é a notícia do Juno Andrade. O Juno Andrade, que trabalha, vinha fazendo aí uma participação em Malhação na Globo, foi contratado pelo SBT. E aí, como a novela Malhação tem uma grande frente de capítulos já gravada, o Juno já encerrou o contrato dele lá com a Globo já tem um tempo. E ele gravou material que vai ser exibido ainda em março, para depois do Carnaval. E, curiosamente, ele assinou nessa semana, na segunda-feira, o contrato com o SBT para ser um dos papéis centrais adultos da próxima fase de As Aventuras de Poliana, que internamente está sendo chamado de Poliana Adulta, se eu não me engano. É uma coisa assim. Piada interna. É um nomezinho interno só para eles se referirem como a segunda temporada aí de As Aventuras de Poliana, que vai passar por uma grande reformulação. Muitos atores estão deixando a emissora, na verdade já deixaram a emissora, porque essa novela está aí com 6 meses de frente já gravada. E o Juno entra no SBT como um dos professores de música, o professor de música da novela Ruth Escobar, que é onde é ambientada aí toda a novela. É Ruth Escobar, né? Não tô falando bobagem aqui não na história, né, gente? Eu acho que é Ruth Escobar o nome da escolinha mesmo, onde está ambientada a trama. E aí, o nome do personagem dele vai ser Renato. A gente tem que lembrar
que o Juno está retornando ao SBT depois de 10 anos. Embora a primeira novela que ele tenha feito tenha ido ao ar somente em 2012, que foi lá no SBT, a novela Corações Feridos, que marcou a estreia do Juno como ator, foi gravada toda em 2010. Então é ele voltando para a emissora que projetou ele como ator. Então o Juno aí como ator ele já passou pelo SBT, pela Globo, pela Record. Lá na Record ele vinha trabalhando com a Xuxa como repórter dos programas que ela apresenta, do Dancing Brasil e também do Power Couple. Ele não foi na última temporada, mas no Dancing Brasil ele estava como repórter. E como era um trabalho assim, que rolava uns 2, 3 meses no máximo por ano, ele falou, caramba, esse contrato aí com o SBT vai ser longo. Então deixa eu pegar esse trabalho aí, que pelo menos eu vou ter um dinheirinho fixo entrando todo mês durante um longo período, né? Ah, legal. Bom pra ele, bom pra ele. Eu não sei como é que tá a sequência de fofocas aí, claro que essa está no meio, mas tem pergunta pra você aqui, a Valéria. Gabi, você viu o piti da Silvia Bravanel? Amiga, vamos falar sobre isso, então? Vamos! Eu não sei se a gente tá passando notícia pra frente ou não, mas ó... Neste momento em que lutamos contra todo tipo de assédio, assistir ao assédio moral ao vivo é um absurdo, é o que ela tá dizendo aqui. Me conta o que aconteceu, porque eu assisti aquilo, eu fiquei com uma cara de ué. Falei, ué, o que foi isso? Sabe aquele negócio assim, meu pai manda em tudo e eu faço o que eu quero? Meu pai é o dono, eu faço o que eu quero? Eu sou o dono da bola, brinca quem eu quero? É basicamente esse o comportamento que a Silvia tem ali no SBT. E é por isso que muita gente ali não gosta da Silvia Bravanel no SBT. Óbvio que ela acha que as pessoas gostam dela, ela acha que as pessoas querem trabalhar com ela, porque vamos combinar, gente, ela é a filha do dono da emissora, ela sabe que todo mundo ali pode ser mandado embora, todo mundo pode perder o emprego, menos ela. E ela tem alguns comportamentos que não são legais. Isso que ela fez no SBT ontem, gente, eu acho que assim... Foi ao vivo? Foi ao vivo. Eu acho que a Silvia ultrapassou todas as barreiras do bom senso. Por quê? Tudo bem que ela foi vítima de uma fake news. Isso eu acho que... todo mundo que é vítima de uma fake news acaba se irritando quando vê o seu nome manchetado por algo errôneo. Só que existem maneiras e maneiras de você se posicionar. De sair dessa situação, Exato. Pois bem, foi publicado naquele site Desaplaudido na segunda-feira que a Silvia não tinha ido trabalhar e ela deu um perdido, os funcionários ficaram a ver navios e tudo mais, ficaram zanzando pelos corredores. Essa foi a notícia. A verdade é que a Silvia já havia avisado que ela não ia trabalhar na segunda-feira porque ela tinha compromissos profissionais. Desculpa, compromissos pessoais. Eu já acho bem esquisito esse lance de compromissos pessoais na hora do trabalho, com a frequência que a Silvia apresenta. Quando você fala assim, uma coisa ou outra, um dia ou outro, você até vai fazendo aí, né, uns encaixes, você pede autorização pro teu chefe. Enfim, sempre quando você faz um bom trabalho, a sua empresa às vezes acaba liberando uma coisa aqui, outra colar. Porém, as faltas da Silvia, os atrasos da Silvia são frequentes. E aí nessa segunda-feira ela já havia avisado que não iria trabalhar, né? E a equipe não ficou zanzando por lá. Só que a resposta, a maneira como ela fez para tentar se livrar dessa fake news foi expondo e constrangendo 3 funcionários, na verdade 4 funcionários, porque a 4ª funcionária, que é a Fernanda, diretora do programa dela, que cresceu com a Silvia Bravanel ali no SBT, ela também acabou tomando uma bronca. Ontem no programa ela chamou 3 funcionários ao vivo no estúdio do Bom Dia e Companhia e questionou aos 3 se eles haviam sido avisados de que ela não iria trabalhar na segunda-feira, que só iriam ser exibidos os desenhos, sem apresentadores. Aí, eles ficaram com uma cara de que não sabiam o que responder. Meu Deus, fala o que eu sei, fala o que eu não sabia, fala o que eu sabia. Gente, eu fiquei com uma dó. Exato, a princípio eles deram a resposta de que não sabiam. Depois ela deu uma chamada de atenção neles, fez uma cara bem feia, e aí eles mudaram a resposta deles, né? Falaram, não, sim, a gente foi avisado. Por que eles mudaram a resposta? Porque a Silvia olhou para Fernanda, que estava atrás atrás ali das câmeras, e falou assim, Fernanda, você não avisou a eles que eu não viria trabalhar? Aí a Fernanda, sim, eu avisei. Aí todo mundo, é verdade, a gente foi avisado. Nossa, gente, ou seja, eles ali, sendo avisados ou não, quem passou por constrangimento foi eles. Quando, na verdade, né, a Silvia usou do seu poder de ser a filha do dono da emissora e sabendo que ela é intocável ali dentro, a menos que o Silvio Santos fale assim, não quero mais a Silvia apresentando esse programa, ela teve essa postura. Só que aí depois, obviamente, esse vídeo repercutiu pra caramba, pegou super mal. A gente viu
Essa cena que foi exibida é assédio moral. Se algum momento esses 3 funcionários quiserem processar a emissora por conta desse constrangimento em rede nacional, eles podem e vão levar uma bolada. O que a Silvia não se tocou, eu acho, é que nem todo mundo sabia da história. Eu, por exemplo, que tô aqui no meio de televisão, não sabia dessa notícia, até porque eu nem acompanho esse site Desaplaudido. Aí ela foi lá, deu cartaz para esse site e brigou com os seus ali, que tá no dia a dia, por uma coisa que nem foram eles que fizeram. Exato. Isso que foi esquisito, foi uma inabilidade em cuidar da situação, Exato. né? E aí depois, na parte da noite de ontem, ela pegou e fez uma live no Instagram falando com os seguidores delas e ela foi muito xingada, muito criticada. E em vez dela adotar uma postura do tipo, gente, desculpa, eu errei, eu me excedi, ela foi tentar justificar e piorou a situação. Ela falou assim que ali todo mundo se trata como uma família, todo mundo se gosta, que não houve nada disso de desrespeito e que ela não liga para as críticas e que as pessoas falam para ela não tá nem aí. Mas deveria estar, né? Deveria se preocupar, deveria dar atenção para isso, porque, convenhamos, Silvia Bravanel não é uma boa apresentadora. Ponto. Ponto. Não é. Nunca foi. Né? Ela acha que ela é, mas tudo bem. Antigamente, as crianças que apresentavam esse programa, elas eram muito mais simpáticas, fofas, dóceis, carismáticas e carinhosas e viralizavam e repercutiam muito bem porque eram espontâneas. Quando você vê a Silvia Bravanel apresentando, você vê um tom forçado ali. Porque, enfim, ela não tem a habilidade necessária e não é simpática, gente, não é simpática. Só que aí, em vez dela pegar essas críticas que são feitas em relação ao trabalho dela, ela tem aquela postura de menina mimada, menina birrenta, que vai lá e dá piti no ar, dá piti nos bastidores, tenta forçar a goela abaixo, que as pessoas gostem dela. E isso não acontece, gente. Simpatia, carisma é uma coisa que a pessoa nasce com ou nasce sem. E a Silvia Bravanel, infelizmente, não tem carisma, não tem. E ela, em vez de lidar com as críticas, pegar as dicas que são dadas para ela, seja de fora ou de dentro da emissora, ela simplesmente fala, não tô nem aí, não vou ouvir, não vou ouvir, não vou ouvir. Por quê? Na cabeça dela, o fato dela ter dirigido os programas infantis da emissora há muitos anos, tornam ela uma excelente apresentadora, o que não é verdade. O que não é verdade. E a Silvia, diante de todas essas críticas que ela não quer ouvir, que ela não quer saber e que ela não se importa, ela tanto não se importa, gente, que ela resolveu deletar os perfis dela nas redes sociais. Então, assim... jura? Ela fez isso? É uma menina mimada. A gente chama de menina, a gente sabe que é uma mulher crescida, tá aí com seus 40 e poucos anos, mas é uma menina mimada. Por quê? Ela tá ouvindo crítica e foram apontados os erros que ela cometeu. Isso que ela fez... ontem no programa ao vivo, é passível de processo. Ela não se deu conta da gravidade disso e está se colocando numa situação de vítima da situação. Falando que as pessoas pegam no pé dela, que as pessoas amam criticar. E hoje, de novo no programa, lá no Bom Dia e Companhia, ela voltou a se manifestar. E aí ela pegou, mandou um beijo irônico para as pessoas que cuidam da vida dela, falando que ela vai viajar no carnaval e que ela não vai aparecer no programa. Assim, ela faz o que ela bem entender, se ela tem essa disponibilidade na emissora, parabéns para ela, mérito eu acho que não é o caso, a gente sabe que é protecionismo por causa aí do pai, que é o dono da emissora, porém, esse tipo de postura, Silvia, não vai te levar a lugar nenhum, porque a gente sabe que, em primeiro lugar, Silvio Santos não é uma pessoa infinita, ponto. Vai ter um momento em que o Silvio vai sair do controle total do SBT e ele vai parar de cuidar do artístico. A hora que isso acontecer, quem não for bom apresentador, a hora que os acionistas entrarem em jogo, é a hora de provar se tem simpatia ou não. O que eu já vi de empresas familiares onde os filhos perdiam empregos, assim, porque o pai bancava e o pai saiu do comando da empresa e se deram mal. E a gente sabe que nesse ponto o Silvio Santos sempre deu tantos bons exemplos com relação a tratamento dos funcionários, profissionalismo, pontualidade. Eu acho que não é porque você é o dono da bola que você, de repente, aparece todo mundo pra brincar. Você fala, eu não quero brincar não, fica aí. Você brinca sozinho ou não brinca porque a bola é minha. Patrícia e Rebeca são assim. exemplos de filhas do Silvio Santos que conduzem bem os programas, são simpáticas na frente e atrás das câmeras. A Silvia deveria se inspirar nas próprias irmãs. E ter uma aula de simpatia com elas, porque carisma elas têm e educação também. Amiga, vamos ver os comentários da galera em relação à dona Silvia Bravanel. Gente, uma coisa que eu preciso falar aqui, só para deixar muito claro, é o seguinte, é normal nas empresas, né, familiares, os filhos acabarem sendo beneficiados
por conta dos pais. Isso não significa que são pessoas incompetentes, que são pessoas sem talento, que não mereçam estar nos cargos que estão. Não é essa a minha fala. A minha fala é pontual em relação à Silvia. Até porque no final você deixou claro sobre a Patrícia e a Renata, né? Exato. A Silvia, ela tem uma postura que, assim, é de menina mimada. É postura de menina mimada. Então, assim, sabe aquela pessoa que fala assim, ai, ninguém pode falar mal de mim porque eu sou linda, porque eu sou maravilhosa, sou perfeita. Assim, gente, não é. Deixa eu falar, não é, Silvia. Se você, na idade que você tem, não te falaram que você não é uma boa apresentadora, deixa eu te falar, desculpa, dar essa informação, você não é. Ó, a Isabel tá dizendo aqui, triste ver uma apresentadora infantil não se importar com as crianças. Silvia é má apresentadora e ainda faz barraco, tem que sair. Silvio não deve estar vendo, pois com certeza não deixaria continuar a TV aberta, que já não tem programação infantil. Esse foi o comentário dela que colocou aqui, inclusive, durante a pauta de segurança. No nosso post aqui, a gente jogando confete no bumerangue fofíssimo, tem alguns comentários aqui também, deixa eu ver. Uma coisa que eu preciso falar, isso agora jogando muito a real, que eu preciso ser justo também, a Silvia é uma pessoa muito querida nos bastidores, por muitas pessoas, tá? Muito querida mesmo. Tem gente que trabalha com ela há anos, falando que ela é uma chefe super generosa e tudo mais. Porém, esse tipo de postura para uma apresentadora não é legal. O que ela faz diante das câmeras não é uma coisa bacana, não é mesmo. Essa exposição que ela submeteu esses funcionários, eu friso aqui, se esses funcionários quiserem processar o SBT por assédio moral, eles podem fazer isso. Então, se em algum momento esses funcionários forem demitidos, eles podem processar o SBT por danos morais e vão ganhar uma bolada, porque a exposição foi grande e a audiência do programa estava ótima. E aí os danos morais vêm aí proporcional ao tamanho do impacto do constrangimento dessas pessoas. A Renata tá dizendo aqui, é meio unânime, viu? As opiniões a respeito da Silvia aqui, sobre o carisma, enfim. A Renata, sinceramente, sobre a Silvia, hashtag fora Silvia, porque ela não tem carisma e já mostrou que não é profissional como apresentadora em um programa infantil. Deixa eu ver aqui, o que mais? A Jaque tá dizendo que ela é arrogante, que na live ela foi super antipática, que a simpatia ali passou longe, que você falou tudo, que o pai, se não estivesse ali, ela não se sustentaria nesse lugar. Enfim, né, gente? O Chapolin também tá... até o Chapolin tá dizendo que não é boa apresentadora. Enfim, gente, foi estranho mesmo aquela cena. E eu imagino que aqueles funcionários devem ter ficado com a mesma cara de ué, né? Sim. Que todos ficaram quando assistiram a cena depois. E diretor, eu acho que eu vou até pular aqui pra puxar uma outra na frente, viu? A gente já fez o forró bodó completo na sequência hoje. Vamos falar da situação do relacionamento do Scooby e a Cynthia Dicker. Parece que subiu no telhado de vez, viu? Ah, sério? Parece que subiu no telhado de vez. A gente tá com tanta serpentina aqui no nosso monitor. Eu não consigo nem ver. Mal dá pra ver a foto tudo bem, deles. a gente já lembra da cara dele. Bom, o que aconteceu, gente? Os dois pararam de se seguir e deletaram todas as fotos juntos nas redes sociais. E por mais que eles não venham a público assumir isso, a gente sabe. Esse é o indício. É o sinal de que um casal não vai bem, né? Basta que alguma coisa subiu no telhado, seja uma amizade, um relacionamento, parou de seguir, apagou foto, já era. Já era mesmo. Então, assim, por mais que até agora eles não tenham se manifestado publicamente, pelo menos assim, até o início desse programa, não sei se eles fizeram alguma postagem depois que a gente começou aqui nas redes sociais falando, dando alguma justificativa ou não, mas o pessoal do UOL fez esse levantamento, percebeu aí que eles não são mais amigos virtuais. E esse é o indício para que não esteja mais rolando nada na vida real também. Bom, vale lembrar, né, que eles estão juntos desde o ano passado, começaram a ficar ali no Rock in Rio, foi no Rock in Rio que eles começaram a ficar. E aí já veio logo na sequência boato de gravidez, declarações mútuas de amor, rolou uma treta já entre eles, já chegaram a se separar, voltaram, e enfim, né, tá aí mais um casal subindo o telhado. E toda vez que eu vejo, assim, esses relacionamentos do Scooby, né, eu fico pensando nas duas últimas pessoas antes da Cynthia que se relacionaram com ele. Anitta e Luana Piovani. As duas não têm boas lembranças do relacionamento com o Pedro Scooby. Pois é, né? Com a Luana Piovani foi todo aquele boato de diversas traições, que enquanto a Luana estava lá no Rio, ele vinha para São Paulo festejar, ou quando ele viajava a trabalho por causa do surf também, ele aprontava. Aí depois a Luana se mudou para Portugal com as crianças, ele foi visto em várias festas aqui no Brasil, soltinho
soltinho, sabe? Por mais cabeça aberta que a Luana fosse, falou que tava tudo bem, não sei o que, voltaram e tal. Mas deve ser difícil segurar a onda, né? Pois é. E a Anitta depois também, quando namorou ele, teve aquele impacto, aquela euforia do começo que eu falei, eita nós, olha que magnetismo, deu liga, parece, né? Não, a Anitta saiu de lá traumatizada, não quer mais saber de Pedro Scooby nem pintado de ouro. Nem pintado de ouro. Uma porque ele gerenciou muito mal essa separação dele com a Luana Piovani. A Anitta começou a ser atacada por várias pessoas, inclusive começou a receber uma onda de ódio ainda maior por conta das pessoas que admiram a Luana Piovani, que são fãs dela. E a Luana, ó, descendo a lenha nela. E também o posicionamento do Pedro Scooby no meio dessa história toda, parece que ele pressionava demais a Anitta, era carentão demais, e aí a gente sabe que a Anitta, por mais que ela goste de um afago, um aconchego, é uma mulher independente, né? Não gosta de homem nenhum pegando no pé dela, tanto que ela terminou um casamento em menos de um ano, gente, porque o ex-marido dela estava ali importunando ela, né? Não importunando, atormentando ela. Então, duas pessoas traumatizadas com Pedro Scooby. Vamos aguardar para ver o que Cynthia Dicker vai falar nos próximos dias, nas próximas semanas, a respeito disso, a respeito desse término. Alguma coisa vem. O Frank já tá cantando uma bola aqui, dizendo que terminaram porque chegou o carnaval. Tem alguns relacionamentos que são assim, né? Tem alguns que começam no carnaval. Outros terminam por causa dele, né? Exato. Muito bom. Pessoal, e falando em carnaval, você sabe que amanhã tem mais aqui, né? A gente vai ter mais música, a gente vai ter maquiagem de carnaval, a gente vai ter diversão, vai ter comida boa, vai ter fofoca, tudo que a gente adora. Gente, amanhã eu não tô aqui, mas me sigam no Instagram, @Gabi Perlini. O Vitor de Castro vem amanhã me substituir. Beijo, Vitor. Beijo, Rê. Até a volta. Boa viagem, até a volta, viu? @Regiane Tapias. Beijo, fiquem com Deus. Até amanhã.